Olá, meu nome é Gabriela, eu sou graduanda em Administração e desde o segundo semestre de 2021 bolsista de iniciação científica, inicialmente como voluntária e a partir do segundo semestre de 2022 como bolsista do CNPq. E hoje vou apresentar meu trabalho desenvolvido nesse período, que foi orientado pelo professor doutor Emílio Arruda, e tem como tema fatores comportamentais que motivam o uso de aplicativos sociais. Bem, para iniciarmos, vale ressaltar que as redes sociais ao longo dos anos estão evoluindo, se expandindo e se diversificando para atender os variados segmentos de usuários. E esses diversos grupos estão em busca de diversão, sociabilidade e outras utilidades advindas da conectividade que as redes sociais proporcionam, mantendo assim a interação com os amigos, além de também criar novos laços de amizades e poder compartilhar conteúdos, como fotos, vídeos, nesse tipo de rede. Nesse sentido, nós percebemos que sem a participação ativa das pessoas na produção, no consumo de conteúdo nas redes sociais e até mesmo na criação efetiva de uma rede de relacionamentos, as redes sociais elas não conseguiriam relevância para as atividades de interesse dos indivíduos. Portanto, a gente conclui que a verdadeira responsabilidade do sucesso das tecnologias é a participação dos consumidores. Tendo isso em vista, a pesquisa teve como objetivo geral analisar quais características psicológicas dos indivíduos são responsáveis pela motivação dos usuários nas mídias sociais. Com a revisão teórica, a gente percebeu que vários fatores influenciam o comportamento dos indivíduos e observamos que a similaridade psicográfica e o valor percebido são variáveis importantes que influenciam o comportamento do consumidor e, juntamente com a intenção de seguir e o engajamento, foram as variáveis escolhidas para a pesquisa. Foram desenvolvidos 3 estudos experimentais, quantitativos e manipulados intencionalmente, com 4 cenários para cada estudo. As hipóteses elas foram baseadas no desenho 2x2, que é esse que está aí no slide, onde a gente definiu que quando o indivíduo tem similaridade com os assuntos postados, a intenção e seguir o engajamento do consumidor são altos. O valor percebido ele vai moderar esse efeito, aumentando a intenção e engajamento. Quando o tipo de conteúdo segue os valores e normas percebidas pelo consumidor, mas quando esse valor destoa daquilo que o indivíduo acredita, a intenção e o engajamento vão diminuir, a menos que o conteúdo visualizado seja de baixa similaridade do indivíduo. E nesse caso, a intenção e o engajamento aumentarão. Com isso, nós vamos identificar em quais cenários as características de similaridade dos indivíduos influenciam a intenção e o engajamento dos usuários, dado o valor percebido do conteúdo postado. Esses foram os cenários do primeiro estudo, qual foi na rede social TikTok, em que nos cenários de alta similaridade foi escolhida a temática humorística e no cenário de baixa similaridade foi escolhida a temática casamento, no qual nós escolhemos para cada cenário 2 vídeos. 2 vídeos, um de alto valor e um de baixo valor. As perguntas utilizadas nos questionários foram de escalas já existentes na literatura, sendo assim a gente só adaptou para a pesquisa. E esse é o resultado da amostra. A pesquisa teve um total de 177 respondentes e analisamos os dados desses 177 respondentes no SPSS. O primeiro passo foi a análise do índice de confiabilidade, onde a gente viu que as nossas escalas são confiáveis, pois todos os valores deram acima de 0,7, que é o valor aceitável. E o segundo passo foi a checagem de manipulação, que confirmou que os respondentes entenderam os cenários que a gente apresentou para eles, e com isso a gente partiu para a verificação da nova. Nessa parte que a gente vai ver essa relação e o efeito da similaridade e do valor na intenção e no engajamento dos 4 cenários. Os resultados mostraram que quando aliamos a alta similaridade com alto valor percebido, existe uma maior intenção de seguir,
e engajamento. Isso porque o consumidor se identifica e se sente representado. E no cenário de baixa similaridade e baixo valor, a intenção continua alta, o que comprova que alguns indivíduos seguem postagens não convencionais pelo fato de serem curiosos, ou seja, algumas pessoas seguem por não acreditarem que isso exista e acabam fazendo parte de um grupo de seguidores que não tem afinidade com postagem, mas querem saber o que está acontecendo em um mundo totalmente reverso ao que ele vive. E isso comprova as nossas hipóteses. O segundo estudo compreendeu analisar de que forma o estudo sobre o TikTok se aplica a outras redes sociais, as quais possuem características diferentes de interação. O objetivo foi analisar até que ponto os indivíduos agem em outras redes sociais, em função da temática e do conteúdo postado. As variáveis e as hipóteses permaneceram as mesmas, as escalas permaneceram as mesmas, elas só foram adaptadas e houve a troca das temáticas e do tipo de conteúdo. Ou seja, a gente mudou os cenários. Nesse estudo, a ideia foi confirmar que os consumidores têm maior propensão a um maior engajamento e uma maior intenção de seguir em contextos extremos, assim como ocorreu no primeiro estudo. Nesse contexto, a rede social escolhida para o segundo estudo foi o Instagram, que é uma rede social de compartilhamento de fotos e vídeos, além de ter outras utilidades também. Nesse estudo, a gente teve 141 respondentes e seguimos os mesmos procedimentos realizados no primeiro estudo no SPSS. A gente fez a análise do índice de confiabilidade, a checagem de manipulação e a verificação da nova. Os resultados desse estudo foi muito parecido com o do primeiro. Com isso, nós confirmamos que as hipóteses do primeiro estudo se aplicam em outras redes sociais que têm outros tipos de forma de apresentar seus conteúdos. Desenvolvemos também um terceiro estudo que considera ainda o mesmo contexto de analisar de que forma os estudos anteriores se aplicam a outras redes sociais. Por outro lado, a gente percebeu que o valor percebido é um conceito que engloba vários autores abordam a influência da credibilidade na percepção de valor. Desse modo, a credibilidade se tornou a variável moderadora desse estudo para analisar a parcela de efeito que tem a credibilidade nessa relação. O Twitter foi escolhido para ser a rede social analisada nesse estudo, dado suas características distintas das demais já vistas. As hipóteses desse estudo têm a mesma ideia das utilizadas nos outros dois estudos, apenas trocamos o valor pela credibilidade. Criamos novos cenários e adaptamos as escalas e adicionamos também a escala de credibilidade. Nesse estudo, a gente teve 207 respondentes e também fizemos a análise no SPSS. A gente fez a análise do índice de confiabilidade, a checagem de manipulação e a verificação da nova. Assim como no primeiro e no segundo estudo, os resultados desse estudo confirmaram as nossas hipóteses de que a intenção de seguir e o engajamento também são influenciados pela combinação de credibilidade e similaridade, assim como ela é influenciada pela combinação do valor percebido e da similaridade.